Seja muito bem-vindo, eu sou o Heitor, e aqui no Novas Lentes a gente fala sobre teologia do corpo e tudo que couber nesse pacote, ou seja, não é pouca coisa não. E hoje nós vamos prosseguir com a nossa leitura comentada com a 14ª catequese. Mas antes eu queria apresentar para você algo muito legal, que é parte desse nosso pequeno guarda-chuva aqui, que é a nossa loja, a Lolec. E essa loja nasceu com o objetivo de levar essa devoção a São João Paulo II a muitos lugares, a todos os lugares. Tem camiseta, inclusive essa aqui que eu estou usando, a caneca que eu estou usando aqui, e um monte de outras estampas, tem eco bag, tem um monte de produto que a gente vai lançar, e durante todo o mês de novembro, todos os produtos estão com um baita de um desconto. Então, corre lá, não deixa de aproveitar, e em algum outro momento eu vou contar para você aqui a história da loja, como é que isso nasceu e por que isso tem tudo a ver com o que a gente faz aqui no Novas Lentes. Lembrando, claro, que o link para a loja está na descrição do vídeo e em todos os canais que a gente estiver ocupando. Clica no link, vai lá visitar. Tudo que está ali está em promoção esse mês, não dá para vacilar não. Beleza? Vamos lá? Olha, a gente está perto de concluir já o primeiro ciclo de catequeses, então quero chamar a sua atenção para isso. Hoje a gente vai revisitar muitos dos temas que foram mencionados ou tratados por ele nas catequeses anteriores. A 14ª, a revelação e a descoberta do significado esponsal do corpo. Enquanto relemos e analisamos a segunda narrativa da criação, ou seja, o texto já vista, devemos nos perguntar se o primeiro homem, Adão, em sua solidão original, vivia o mundo verdadeiramente como um dom, com uma atitude que condiz com a condição atual de alguém que tenha recebido um dom, um presente, como se pode concluir na narrativa do Gênesis 1. A segunda narrativa, de fato, nos mostra o homem no Jardim do Éden, mas devemos observar que, embora o homem existisse nessa situação de felicidade original, o próprio Criador, Deus Javé, e depois o próprio homem, enfatizam que o homem está só, em vez de sublinhar o aspecto do mundo como um dom subjetivamente beatífico criado para o homem, conforme a primeira narrativa e especialmente Gênesis 1, de 26 a 29. Já analisamos o significado da solidão original. Agora, entretanto, é necessário notar que, pela primeira vez, aparece claramente uma falta daquilo que é bom. Não é bom que o homem macho esteja sozinho, diz Deus Javé. Quero fazer-lhe um auxílio. Gênesis 2,18. A mesma coisa é afirmada pelo primeiro homem. Ele também, depois de se tornar completamente consciente de sua própria solidão entre todos os seres vivos da Terra, espera um auxílio que lhe seja similar. Nenhum desses seres, animais, de fato, oferece ao homem as condições básicas que tornam possível o existir de uma relação de dom recíproco. E aí a gente, como já mencionei, recorda aquilo que São João Paulo II falava lá nas primeiras catequeses, na segunda, terceira, quarta catequese, a respeito da própria solidão original. A solidão revelou ao homem que, diante de todo o restante da criação, ele estava, entre aspas, só, uma vez que os animais, o restante da criação, não correspondiam à natureza do homem. E é isso que está sendo recordado por São João Paulo II agora, para que ele possa retomar com mais cuidado a dinâmica do dom, que é, como ele mesmo está dizendo aqui, um mistério de um princípio beatífico. Vamos lá. Desse modo, então, essas duas expressões, ou seja, o adjetivo sozinho e o subjetivo auxílio, parecem verdadeiramente ser a chave para compreender a essência do dom ao nível do ser humano, enquanto conteúdo existencial inscrito na verdade da imagem de Deus. De fato, o dom revela, pode-se dizer, uma particular característica da existência pessoal, ou mesmo da própria existência da pessoa. Quando Deus Javé diz, não é bom que o homem esteja sozinho, ele afirma que, sozinho, o homem não realiza completamente a sua essência. Presta atenção no que o São Paulo II está dizendo, que
quando Deus Javé diz não é bom que o homem esteja sozinho, ele está fazendo referência a toda a nossa natureza. Não é bom que o homem esteja isolado. Não é bom que o homem esteja isolado. E por que não é bom? Qual é o sentido disso que Deus está dizendo? Não é bom que o homem esteja só. Se o homem criado é bom por natureza, o que falta para que essa bondade se complete? Falta a complementaridade do homem em sua natureza. Porque o restante da criação poderia, já pela completude daquilo que Deus havia realizado até aquele momento, se doar cada um conforme a sua condição e natureza. O homem ainda não tinha condições de fazer isso. Porque lhe faltava aquele elemento de igual natureza, de igual dignidade, que compartilharia daquilo que ele é, para que ambos, em complementaridade, pudessem alcançar o máximo da sua expressão. É isso que nós chamamos de hermenêutica do dom. Deus está ensinando ao homem que ele precisa desse elemento complementar, ou seja, a mulher. Eu não estou dizendo que a mulher é um elemento complementar inferior ao homem, eu estou dizendo que ambos, em igual natureza, são elementos complementares um do outro. E aí, São João Paulo II avança no texto para dizer que ele a realiza apenas existindo com alguém, ou seja, a essência humana se realiza com sentido existindo com alguém e colocando ainda mais profundamente e completamente, existindo para alguém. Essa norma do existir enquanto pessoa é demonstrada no Gênesis como uma característica da criação, precisamente através do significado dessas duas palavras, sozinho e auxílio. Elas apontam o quão fundamental e constitutivo é para o homem o relacionamento e a comunhão de pessoas. Comunhão de pessoas significa viver em um recíproco para, em um relacionamento de dom recíproco. E esse relacionamento é precisamente a consumação da solidão original do homem. Olha que coisa sensacional que São João Paulo II está dizendo para a gente aqui. Esse relacionamento é precisamente a consumação da solidão original do homem. O que ele quer dizer quando ele está fazendo referência à consumação? Consumar é elevar algo ao ápice, ou ver algo sendo elevado ao ápice, ver algo realizando a sua função, fazer o que tinha que ser feito. Quando Cristo está no topo da cruz, ele, ao final daquele momento de agonia, antes de entregar o seu espírito, vai dizer que tudo está consumado. A consumação de algo nos revela a completude daquela coisa. Então, o Senhor Paulo está dizendo que a solidão é uma completude? Não. Ele está dizendo que a solidão tem um objetivo. O objetivo da solidão é a consumação da solidão, é nos levar à comunhão, é nos levar a viver para o outro. E aqui a gente encontra uma resposta clara, direta, objetiva, incisiva para muitas das realidades dos nossos tempos. Por que será que tantas pessoas demoram tanto para assumir e viver a realidade matrimonial? Porque buscam na própria solidão uma saciedade que ela jamais vai oferecer. É por isso que nós falávamos lá atrás, no começo desse nosso caminho de leitura comentada, que a tal da solitude, que muita gente interpreta como sendo uma realização na solidão, é no mínimo uma distorção da realidade. Porque nós fomos criados com plena condição e anseio pela completude, anseio pela comunicação da nossa essência, anseio em viver para o outro. E a partir do momento em que nós nos esgotamos em nós mesmos, nós não estamos alcançando o objetivo que a solidão tem, que é de nos projetar para o outro, que é de nos fazer lançar a nossa vida em direção ao outro. Sempre para. Sempre para. E aí a gente encontra também a resposta diante de tantas situações, e
e exposições que acontecem. Por que tanta gente fica vidrada acompanhando a separação das celebridades? Fulano de tal se divorciou do fulano de tal. Ah, agora o fulano de tal vai viver a própria vida, vai viver para si mesmo. Olha o tamanho do vazio que há nisso. É uma contrariedade completa àquilo que está inscrito na nossa essência. Se a solidão clama pelo outro, eu não posso querer viver dela e com ela e para ela e ao mesmo tempo querer ser feliz. Porque se não é bom que o homem esteja só, o não é bom vai nos levar à incompletude, à não consumação da nossa condição, à ausência de felicidade. A solidão, enquanto elemento vazio e estanque, preso em si mesmo, é impossível enquanto elemento de felicidade. Vamos mais aqui. Em sua origem, tal consumação é beatífica. Indubitavelmente, está implícita na solidão original do homem e constitui precisamente a felicidade que pertence ao mistério da criação feita por amor, ou seja, pertence à essência mesma da doação, entrega criadora. Quando o homem macho, desperto de seu sono no Gênesis, diz: agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos, essas palavras de algum modo expressam o princípio subjetivamente beatífico da existência do homem no mundo. Na medida em que essa expressão de júbilo foi observada no princípio, ela confirma o processo da individuação do homem, no mundo. Ou seja, o homem diante do mundo se percebe indivíduo e nasce, pode-se dizer, da profundidade mesma de sua solidão humana, que ele vive como pessoa, à face de todas as outras criaturas e de todos os seres vivos, animais. Esse princípio também pertence, portanto, a uma antropologia adequada e pode sempre ser verificado com base nessa antropologia. Essa verificação puramente antropológica nos leva ao mesmo tempo ao tópico da pessoa e ao tópico do corpo, o sexo. O que São João Paulo II está nos dizendo aqui? É que tudo aquilo que nós já dizíamos no parágrafo anterior e discutíamos a respeito da vivência da solidão se expressa necessariamente na pessoa, ou seja, no caráter ontológico do ser e também no corpo, ou seja, na nossa expressão física, naquilo que nós fisicamente somos. Não há a possibilidade de cogitar essa solidão que nos projeta para alguém, para a comunhão, sem considerar isso como parte da nossa essência, sem considerar como um elemento constitutivo de nós mesmos, e justamente por isso, com expressão corporal, que naturalmente vai nos fazer, do contato, encontrar a realização dessa comunhão. Essa simultaneidade é essencial. De fato, se lidamos com o sexo sem a pessoa, isso destruiria toda a adequação da antropologia que encontramos em Gênesis. Ainda mais, para nosso estudo teológico, obscureceria a luz essencial da revelação do corpo, que brilha através dessas primeiras sentenças com grande plenitude. Esse trecho é sensacional, porque São João Paulo II está nos dizendo aqui que se nós tratarmos do sexo de modo isolado, nós estaremos dissociando o sexo do seu sentido. Ele não é só um ato instintivo que todo mundo realiza e que a gente também realiza e por isso mesmo tem que ser tratado só como um elemento instintivo e dane-se aquilo que está escrito nos nossos corpos. Não, ele é uma expressão daquilo que nós, enquanto pessoas, também apresentamos nos nossos corpos. A associação dessas duas coisas é lógica e natural, porque as duas, o meu ser pessoa e a minha expressão sexual, decorrem daquilo que eu sou, daquilo que inscrito está na minha essência desde a origem. Não é algo que eu construo
Não é algo que eu simplesmente escolho virando uma chave. É algo que constitui a minha essência. Vamos mais. Há uma forte ligação entre o mistério da criação, enquanto dom que flui do amor, e aquele princípio beatífico da existência do ser humano como homem e mulher. Na verdade, plena de seus corpos e de seus sexos, que é a verdade simples e pura da comunhão entre as pessoas. Aqui São Paulo II está amarrando aquilo que está tudo dito aqui. A verdade plena dos nossos corpos e do nosso sexo é a verdade simples e pura da comunhão entre pessoas. É por isso que os nossos corpos se expressam dessa forma. Homens com uma genitália, mulheres com outra genitália, órgãos genitais distintos que têm funções complementares e que existem para o contato e a comunhão. Quando o primeiro homem exclama ao ver a mulher, ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ele simplesmente afirma a identidade humana de ambos. A identidade humana nos iguala. Ao exclamar isso, ele parece dizer, olhe, um corpo que expressa a pessoa tal como o meu. Seguindo uma passagem anterior do texto já vista, pode-se dizer também que esse corpo revela a alma vivente que o homem se tornou quando Deus Javé soprou a vida nele. Sua solidão ante todos os outros seres vivos começou em virtude deste ato. E exatamente através da profundidade daquela solidão original, o homem agora emerge na dimensão do dom recíproco, cuja expressão, por esse mesmo fato, a expressão de sua essência enquanto pessoa, é o corpo humano em toda a verdade original de sua masculinidade e feminilidade. São João Paulo II está nos dizendo aqui que o corpo, expressando-se por meio de masculinidade e feminilidade, expressa a essência da pessoa. Essa dissociação, que hoje é tão comum, na verdade é uma distorção no mais profundo sentido daquilo que nós somos essencialmente. O corpo que expressa a feminilidade para a masculinidade e vice-versa, a masculinidade para a feminilidade, manifesta a reciprocidade e a comunhão de pessoas. Ele as expressa através do dom enquanto característica fundamental da existência pessoal. Este é o corpo, uma testemunha da criação enquanto dom fundamental e, portanto, uma testemunha de amor como fonte de onde flui esse mesmo dom. Olha essa frase, olha, presta atenção na riqueza disso. Este é o corpo, uma testemunha da criação enquanto dom fundamental. A criação enquanto dom fundamental, porque nela Deus se expressa e, portanto, uma testemunha do amor como fonte de onde flui esse mesmo dom. O amor, que é a fonte de onde flui a nossa completude, corpo, alma, em essência. A masculinidade, feminilidade, ou seja, o sexo, é um sinal original de uma doação criadora e ao mesmo tempo o sinal de um dom do qual o homem, macho e fêmea, se torna consciente enquanto dom vivido, pode-se dizer, de modo original. Esse é o significado com o qual o sexo entra na teologia do corpo. Ou seja, é como se o sexo fosse o idioma por meio do qual homem e mulher comunicam entre si essência. Está percebendo a profundidade do que está sendo proposto para nós? A masculinidade e a feminilidade comunicam aquilo que é o homem enquanto ser, o homem ontológico, a humanidade. A nossa essência por completo está presente na comunhão esponsal, na comunhão sexual, porque esse foi o desejo de Deus a nosso respeito. A solidão cumpriu o seu objetivo quando mostrou ao homem que ele precisava da pessoa que se revelava ali diante dele, a mulher, e vice-versa. Aí a nudez vem desempenhar o seu papel e alcançar a sua completude, revelando a imagem de Deus diante de um e do outro. E aí a complementariedade consegue acontecer. É maravilhoso.
Vamos mais. Descoberta do significado esponsal do corpo. Esse princípio beatífico do ser e existir do homem enquanto macho e fêmea está ligado à revelação e à descoberta do significado do corpo, um significado que é corretamente chamado esponsal. Se falamos de revelação junto com descoberta, o fazemos com referência à especificidade do texto já vista, no qual a linha condutora teológica é também antropológica, ou, melhor ainda, aparece como uma certa realidade que é conscientemente vivida pelo homem. Já observamos que, depois das palavras expressando o primeiro júbilo da vinda à existência do homem enquanto macho e fêmea, segue o versículo que estabelece a sua unidade conjugal. Ou seja, primeiramente, o homem e a mulher se reconhecem como tais. E depois, após terem reconhecido a si, um ao outro, dessa forma, a palavra nos apresenta a comunhão. Então, o passo seguinte ao reconhecimento da nossa essência é a completude dela. E então o outro versículo que atesta a nudez de ambos sem vergonha recíproca. O fato desses versículos se seguirem um ao outro de forma tão significativa nos permite falar em revelação junto com a descoberta do significado esponsal do corpo no mistério da criação. Esse significado, na medida em que é revelado e também vivido conscientemente pelo homem, confirma completamente o fato de que a doação criadora que flui do amor atingiu a consciência original do homem quando nele se tornou uma experiência de dom recíproco, como se pode ver já no texto arcaico. Uma testemunha desse fato parece ser também, talvez mesmo de modo muito específico, aquela nudez de ambos os nossos primeiros pais, livres da vergonha. São João Paulo II está nos dizendo aqui que a tomada de consciência a respeito da condição original do corpo acontece quando se dá a experiência do dom recíproco. Ou seja, trocando em miúdos, o homem só se conheceu completamente quando e porque houve o contato em dom recíproco. O homem, varão, se dá à mulher, a mulher se dá ao homem. E aí a experiência do conhecimento se completa, se consuma. Essa é a grande beleza desse trecho, entendermos que nós não saberíamos sequer quem nós somos se não fosse pela comunhão entre homem e mulher. Olha que coisa sensacional. Gênesis 2:24 fala sobre o ordenamento da masculinidade e feminilidade do ser humano para uma finalidade na vida dos esposos pais. Unidos tão intimamente um com o outro a ponto de se tornar uma só carne, eles colocam sua humanidade de algum modo sob a bênção da fecundidade, ou seja, da procriação, da qual fala a primeira narrativa, Gênesis 1:28. O homem vem à existência com a consciência de que sua própria masculinidade e feminilidade, ou seja, sua própria sexualidade, está ordenada para uma finalidade. Ao mesmo tempo, as palavras de Gênesis 2:25 estavam ambos nus, o homem e sua esposa, mas não sentiam vergonha. Parecem adicionar a essa verdade fundamental do significado do corpo humano, de sua masculinidade e feminilidade, uma outra verdade que não é de modo algum menos essencial e fundamental. Consciente do poder procriador de seu próprio corpo e de seu próprio sexo, o ser humano é, ao mesmo tempo, livre do constrangimento de seu próprio corpo e de seu próprio sexo. Olha que coisa sensacional. São Paulo II está nos dizendo aqui, vamos lá, primeiramente, que o homem, criado pelas mãos de Deus, surge, ou melhor, encontra a consciência a respeito de si e daquela que é sua companheira, ao receber do Senhor a ordem de multiplicarem.
de se multiplicarem. Ele já entende que aquela condição complementar tem um sentido. Ele já entende de modo claro e direto que aquela condição complementar não é puramente estética e não é puramente prazerosa, mas está dotada de sentido. E por ser dotada de sentido, encontra o máximo da sua beleza estética e o máximo da sua beleza enquanto elemento de prazer. Tudo isso está em conjunto, não se pode separar. Porque é parte da nossa essência e parte da essência da própria comunhão. E é justamente por isso, porque está atrelada à essência da nossa criação tal como é, que é impossível separar de modo lógico e de modo acertado o sexo da dimensão fecunda, da fecundidade. Porque se nós fazemos isso, nós estamos destruindo por completo a percepção originária e completa da humanidade a respeito de si. A condição de união sexual está diretamente ligada à consequência da união sexual, que é a fecundidade e a procriação. Vamos voltar para lá. A nudez recíproca, original, que ao mesmo tempo não era obscurecida pela vergonha, expressa tal liberdade interior no ser humano. Seria essa liberdade uma liberdade ausência de impulso sexual? O conceito de impulso já implica um constrangimento intrínseco, análogo ao instinto que estimula a fecundidade e a procriação em todo o mundo dos seres vivos animais. Parece, entretanto, que ambos os textos do Gênesis, a primeira e a segunda narrativa da criação do homem, conectam suficientemente a perspectiva da procriação com a característica fundamental da existência humana no sentido pessoal. Consequentemente, a analogia do corpo humano e do sexo com relação ao mundo dos animais, que podemos chamar analogia da natureza, é, em ambas as narrativas, embora de modos diferentes, também levantada de algum modo ao nível da imagem de Deus e ao nível da pessoa e da comunhão entre pessoas. A esse problema essencial, teremos que devotar nossas futuras análises para a consciência do homem e também para a consciência do homem contemporâneo. É importante saber que nos textos bíblicos que falam do princípio do ser humano, pode-se encontrar a revelação do significado esponsal do corpo. Entretanto, é ainda mais importante saber o que esse significado propriamente expressa. São Paulo II nos diz, com riqueza de detalhes e clareza singular, que a fecundidade está inscrita na essência da união esponsal. E que a isso nós vamos retornar em diversas outras oportunidades. O que ele fez aqui, nesse conteúdo, nessa catequese, foi finalmente juntar todas as coisas que antes haviam sido apresentadas, a experiência da consciência humana, da autoconsciência e autodeterminação, a experiência da nudez, a experiência da comunhão original, e mostrar que tudo isso desempenha um papel primordial na revelação do sentido de quem nós somos, vindos das mãos de Deus e preparados por esse mesmo Deus para realizar aquilo que Ele mesmo na criação nos determinou: crescermos, nos multiplicarmos, dominarmos a criação. Nada disso se separa da nossa condição humana, que se comunica com o outro. Isso tudo se completa quando essa comunicação vira comunhão, e da comunhão se consegue depreender, se pode depreender o que há de bom, de verdadeiramente bom naquilo que nós somos. Ele está nos dando condições de entender que a nossa essência se completa na comunhão
homem e mulher feitos da forma como foram feitos, só se completam, só realizam a própria essência no anseio pela comunhão. Mas aí a gente já está entrando no tema das próximas catequeses. Eu espero que esse momento tenha sido para você tão bom quanto foi para mim. Não deixa de visitar o site da nossa loja, a Alolec. Aproveita que esse mês está tudo em promoção e deixa aqui nos comentários o que você entendeu dessa catequese. Se quer partilhar alguma coisa, quer dizer alguma coisa, comenta, compartilha, manda para a galera. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer muito mais e mais pessoas. A gente se encontra na próxima catequese. Até lá.